um artigo científico do que você disse, que a densidade vai desviar o feixe de luz ali para cima. Então, você tem um artigo científico para o que você está falando? Obviamente, o artigo científico vocês devem conhecer, que é do próprio Lang, Não, né? você onde tem, não, ele eu quero um artigo. atesta Você tem um que, artigo. havendo vapor de água Você tem no um ar, artigo vai diminuir a científico? densidade. O artigo científico é do próprio Lang. Ele publicou um artigo onde ele atesta, isso é porque é o que está mais ao alcance da mão aqui. Ele vive defendendo a Terra, que é os terras chatos, são isso, são aquilo. Aí ele disponibiliza os dados até para refutar as afirmações que são feitas nos comentários. Ele colocou o artigo dele, onde ele atesta que, havendo vapor d'água no ar, diminui a densidade. Ponto. Essa é a colocação dele. Ele procura relativizar a proporcionalidade dessa quantidade de vapor d'água, mas isso não invalida o fato de que diminui a densidade do ar quando houver vapor de água. Certo. Essa é o artigo científico. Se você está colocando que isso prova uma terra plana e que a densidade, quanto mais alto, é maior, então tem que ter um artigo científico que fala isso, porque o artigo do Lang... científico, já que você está pedindo um artigo científico. Exato, porque você o artigo do Lang não Eu- atesta que quanto mais alto, mais denso. Não, o artigo do Lang fala que, havendo vapor de água no ar, diminui a densidade. Ponto. Ok. Aqui temos uma imagem que ilustra bem a conclusão do artigo do professor Lang. Neste exemplo, a umidade relativa do ar é maior no ponto A do que no ponto B. Consequentemente, a densidade atmosférica no ponto A é menor que no ponto B, ou seja, o ar mais úmido é menos denso, e o ar menos úmido é mais denso. No entanto, isso só é possível porque as demais variáveis desse exemplo, ou seja, temperatura e pressão, são as mesmas em ambos os pontos comparados. Mas isso não acontece quando comparamos o ponto A com o ponto A', situado numa altitude maior. A umidade diminui, mas não se pode dizer que a densidade aumenta, pois a temperatura e a pressão não são as mesmas como se pode ver. O mesmo acontece numa comparação entre o ponto B e o ponto B'. A umidade diminui assim como a temperatura e a pressão. E o resultado da variação de todos esses fatores é a redução da densidade atmosférica. Os terraplanistas são desonestos. Eles unem duas afirmações verdadeiras e extrapolam para uma afirmação falsa. Apesar das premissas serem verdadeiras, a afirmação de que a densidade atmosférica aumenta com a altitude é falsa porque ela ignora completamente a atuação das outras variáveis. Mais precisamente a pressão.